Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. No vídeo de hoje, vamos aprender a elaborar recursos de questões de provas de concursos públicos. Muitos dos certames que visam preencher vagas em cargos públicos são organizados por excelentes bancas, porém, é crescente o número de questões mal formuladas e que são passíveis de anulação ou alteração no gabarito. Por isso, é muito importante que saibamos como elaborar recursos visando a correção desse grave erro que pode tirar sua vaga de concurso público. É importante, como já falei em outras aulas, em outros vídeos, que você conheça a banca organizadora. Você entenda a dinâmica, os macetes, as nuances que essas bancas, essas empresas apresentam no momento de organizar as suas questões, organizar os concursos, elaborar as questões. Por quê? Porque cada uma tem uma tendência específica, uma característica que a define. Então, quando você domina, tem o conhecimento de como a banca opera, de como a banca se comporta, facilita em muito o seu estudo e te garante o sucesso, a aprovação no concurso público. Então, o que é a banca organizadora? Banca organizadora é a instituição responsável pelo desenvolvimento das etapas que compõem os concursos e processos seletivos públicos. Então, conhecer a empresa que organiza o certame, que elabora as questões, que elabora as provas, é importante para o seu sucesso dentro do concurso público. Então, existem inúmeras. Então, Fundação Getúlio Vargas, CESP-UNB, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, COSIAC da UF, a CEPERJ, então CEPOERJ, então você precisa entender o dinamismo de cada uma delas. Nos vídeos futuros, vamos destrinchar cada uma delas, elaborando uma aula falando sobre as características dessas bancas organizadoras e apresentando para vocês algumas provas, elucidando, respondendo algumas questões para que vocês entendam como funciona a metodologia de cada uma dessas bancas. Então, a base de tudo é você analisar o edital. Algumas bancas, elas oferecem para a gente, nos oferecem os programas e referências bibliográficas. Geralmente vem como anexo. Então, você tem lá a descrição do seu cargo e você tem no finalzinho lá um conteúdo programático, um referencial bibliográfico, além do conteúdo programático, que vai descrever o que vai ser cobrado, a banca organizadora, o edital traz para você a referência bibliográfica, os programas de estudo, onde você vai encontrar tudo que vai ser cobrado no certame, na prova. Mas também há bancas que não colocam para a gente. E quando a banca não coloca para gente, isso dificulta um pouquinho no momento de você ir averiguar se aquela questão está correta ou não. Por exemplo, há bancas que cobram manuais do Ministério da Saúde de anos atrás, de 2007, 2008, 2009, 2010, só que estamos em 2016. Então, geralmente, você vai fazer a criação a interposição do seu recurso tem que ser baseado não no ano corrente, mas em si no que o referencial bibliográfico lista, elenca dentro do edital. Perfeito? Para que você tenha esse respaldo, você precisa conhecer o edital profundamente. Então, recurso de prova. Vamos dar a definição de recurso para vocês. Conceito: ato de recorrer, meio para resolver um problema, meio de provocar reforma ou modificação de um resultado desfavorável. Dentro desses conceitos, vamos utilizar que o recurso para a gente, concurseiro, é um meio de provocar reforma ou modificação de um resultado desfavorável. Ou seja, você tem certeza de que aquela questão está errada, aquele ponto é a nota de corte, é o ponto que tira você da nota de corte, que não te habilita a ser homologado como candidato aprovado no concurso. Então você precisa ter o conhecimento do passo a passo de como elaborar um recurso.
Além do concurso público, a elaboração de um recurso também serve para o dia a dia, para você que é aluno de um curso técnico, você que é graduando de enfermagem, de outro curso qualquer, você pode utilizar esses conceitos para elaborar, solicitar junto ao seu professor uma vista de prova. Se você julgar que aquela questão ela está correta, todavia você recebeu uma nota ruim, ou teve a questão toda desconsiderada, ou recebeu a nota ruim. Utilize esses conceitos como referência, como base para você elaborar o seu recurso. Então vamos lá, recurso de prova objetiva. Temos que ter em mente o seguinte, que a prova objetiva, ela como o nome próprio diz, ela é muito objetiva, ela é fixa, então não tem muita interpretação, é certo ou errado. Já a prova discursiva tem avaliação muito subjetiva, quando você precisa discorrer sobre um determinado tema, elaborar conceitos, você tende a ser submetido ao avaliador uma avaliação bem subjetiva. Então, se você se julgar prejudicado, você pode solicitar o recurso de prova subjetiva e objetiva. O recurso das questões da prova objetiva pode alterar o gabarito ou anular a questão. Se você julgar que a questão está errada, a banca pode alterar o gabarito, formular um novo gabarito ou anular a questão, perfeito? Olha a importância. Quando se altera a resposta de um gabarito, a pontuação da questão é atribuída a todos os candidatos que responderam conforme o novo gabarito. Ou seja, se você... o exemplo aqui pra gente, vamos lá. Desta forma, haverá exclusão dos pontos para os candidatos que estavam sendo beneficiados pelo gabarito anterior. Para nós entendermos aqui essa dinâmica, como funciona. No gabarito 1, a opção 1 é a letra A. Aí o Marcelo se achou prejudicado, ele analisou lá no edital, ele pegou o referencial bibliográfico, identificou que houve um erro por parte da banca. Ele interpôs um documento para poder questionar um recurso daquela questão, e a banca criou um novo gabarito, gabarito número 2, na qual a resposta da número 1 é letra B. Perfeito? Então existem dois grupos de pessoas. Um grupo de candidatos que marcou a opção número 1, letra A, e o grupo 2, que marcou a questão B, letra B. Então lá, o gabarito do grupo A, vamos chamá-lo assim, de grupo A. Então ele colocou lá, questão número 1, letra A. E o grupo 2, questão número 1, letra B. Então, como essa foi anulada, os pontos dessa questão, que teve o gabarito trocado, corrigido, foram para os integrantes do outro grupo. Os indivíduos que marcaram a letra A perderam essa questão. Há uma outra forma da banca agir, pode ser a anulação de questão. Quando a questão é anulada, geralmente a pontuação é atribuída a todos os candidatos do concurso. Ou seja, se a questão 1 for anulada, todos os candidatos recebem a pontuação. Então é importante. O interessante é que a questão seja anulada, não tendo correção ou alteração de gabarito, porque aí todos ganham ponto. Marcelo, e na prova discursiva, como eu posso proceder? Como eu devo proceder? Como eu falei para vocês, a prova discursiva, a avaliação é muito subjetiva, de interpretação por parte do avaliador. Mas também não te impede de interpor um recurso em relação à metodologia de avaliação. Para que aconteça a avaliação da questão, a reavaliação, a reanálise de uma questão discursiva, você precisa solicitar junto à banca, ao seu professor, uma vista de prova. Então, a vista de prova é o ato pelo qual o responsável pela correção da prova faz uma nova análise da questão solicitada pelo candidato, baseado em critérios técnicos. Então, o edital ele tem que trazer dentro dos seus critérios técnicos administrativos a questão da vista de prova. Perfeito? Então, geralmente vem com alguns formulários específicos no anexo, no qual o candidato ele vai interpor essa questão da vista de prova. Então, eu vou dar para vocês algumas orientações gerais para proceder nesse contexto. 1. O tema do recurso
pode envolver o mérito da questão ou aspectos administrativos, o que corresponde à compatibilidade entre o programa previsto no edital e a matéria tratada na questão. Então, você precisa analisar o edital, encontrar dentro lá do conteúdo, do cronograma de atividades, que vai ter lá o tempo para você interpor seu recurso. Você vai lá no referencial bibliográfico, no programa de estudo, quais são os conteúdos que estão propostos, os documentos, livros, manuais que estão lá colocados como sugestão de estudo. Em cima desse conteúdo, você vai aplicar o seu recurso, perfeito? 2. Elabore um texto conciso e objetivo. Muito pragmatismo é importante nesse momento. Não elabore textos gigantescos. Seja bem pragmático, bem pontual, bem objetivo no que você está buscando. Apresente de maneira correta, de maneira direta a sua questão, o seu questionamento. 3. Evite ofender, criticar e desmerecer o trabalho da banca organizadora. Então, errar faz parte do processo de aprendizado, de crescimento. Então, se a banca cometeu um erro, você, de maneira cordial, urbana, você vai criar um documento onde você vai sinalizar apenas o seu desejo em ter a questão reavaliada, reanalisada. Sem criticar o contexto, falar que a banca é ruim, ter um baixo nível de questões, não precisa fazer isso. E 4. Use referências bibliográficas utilizadas presentes no anexo do edital para a construção da interposição do recurso. Então, você vai ter o edital como seu referencial, como sua base. Geralmente, eu trouxe para vocês aqui 2 anexos específicos de concursos públicos já aplicados, que você tem lá no edital, nos anexos, manuais, né, modelos de formulários de interposição de recurso. Então, eles colocam para vocês aqui o passo a passo de como proceder. Então, vamos falar sobre o modelo de interposição de recurso. Então, se o edital não trouxer para você o modelo, eu vou te ensinar agora a criar um bem fácil. Então, você vai colocar lá o seu nome, nome do candidato, número da sua inscrição, cargo ou área para qual você se habilitou, tá? Tentando se habilitar para fazer esse concurso. Vai datar, colocar o local, data, e vai colocar a sua assinatura. Perfeito. A partir daí, você vai fazer a menção do que está errado. Você vai citar de maneira, vai discorrer, vai descrever, vai escrever, fazer uma redação no qual você vai de maneira concisa e pragmática, objetiva, você vai descrever o que a banca precisa saber em relação ao seu questionamento. Então vamos lá, exemplo. O gabarito divulgado no último dia 20 de novembro de 2016 considerou certa a opção B da questão número 27, que tem como assunto o cálculo de gotejamento. Então, você precisa colocar lá qual é o assunto da questão, a data da divulgação do gabarito e a questão em análise. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora, apresento o questionamento acerca da resposta e solicito nova análise da questão, baseado no que versa Brunner, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico, é a referência que você buscou para poder sustentar a sua tese. 12º edição, volume 1, da editora Guanabara Coogan, Rio de Janeiro, 2012. E coloca a página que você buscou essa informação. Assim, na condição de candidato, venho requerer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de gabarito da questão. E é muito importante que, além desse texto, você apresente a cópia em anexo da página na qual o assunto é abordado, perfeito? Vê no edital qual é o referencial bibliográfico, identifica, pega esse livro, faz uma cópia da página, anexa num envelope identificado com o seu nome, perfeito? Número de inscrição, tudo direitinho, e solicita em 2 vias, e solicita o carimbo de recebimento por parte de um responsável pela banca. Perfeito? Então você vai oferecer esse documento, essa interposição de recurso, os documentos em anexo, e vai solicitar, numa segunda via, o recebido. Ou então você vai receber um canhoto, no qual vai ter descrito o que você entregou, para que você tenha uma resposta, para que haja o deferimento ou indeferimento da questão. Geralmente, quando é indeferido, a banca ela justifica, geralmente no site,
ou encaminha um documento para o candidato explicando a motivação. E é muito importante você ter conhecimento sobre esse teu direito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Convido que vocês se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, divulgue-os nas redes sociais e também nos siga nas principais redes sociais. Um forte abraço a todos, até a próxima, tchau!